né? Então, pessoal, gostaria de dar as boas-vindas aí a todos. Nós estamos aí no último dia da nossa semana de inovação acadêmica, né? Vamos hoje, então, fechar aí com chave de ouro. O professor Henrique Stackschauer vai trabalhar a questão do ENAD e depois o professor Turíbio, a questão de pós-graduação, pesquisa e extensão. Então, eu gostaria de passar a palavra agora ao professor Henrique. Então, boa noite. E agora, o meeting é seu, Henrique. Vai lá. Obrigado. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Henrique, eu coordeno o curso de Arquitetura e Urbanismo, que talvez seja dos mais novos da Fundação, e eu tenho já alguma experiência em fazer das minhas disciplinas uma avaliação no modelo ENAD. É algo que eu considero uma ferramenta como várias outras, mas que é inevitável. Em algum momento do curso, os nossos alunos serão avaliados dentro do ENAD. Tá? Os cursos têm 4, 5 anos, os bacharéis, mesmo os de todo mundo tem essa avaliação. E eu acho que a possibilidade de uma boa nota no ENAD permite que a avaliação do curso suba. Durante um período, estes exames do ENAD eram trienais. De repente, o MEC descobriu que algumas instituições faziam deste momento, manipulavam os alunos para que a nota fosse boa. E aí passaram a não ser mais dessa forma. Então, vamos lá. Eu gostaria de aproveitar e já fazer, tá, a apresentação. Tá? Um minutinho só. Já está visível a apresentação? Já. Já sim, professor. Já estamos vendo. Tá bom. Ótimo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Hoje vamos ter a oportunidade de conversar sobre as questões, sobre o ENAD em si, sobre a taxonomia de Bloom, e eu gostaria de começar conversando com vocês sobre o que avaliamos. Como professor, eu sempre me deparo com aquela dúvida se eu estou desenvolvendo no aluno algo que o mercado hoje demanda, que não é conhecimento. Esse conhecimento enciclopédico foi superado por todos nós através do Google. O Google é o conhecimento inteiro, enciclopédico. Agora, o que eu acredito que o mercado está pedindo é o que você faz com esse enorme volume de informações. Então, eu parto do princípio de que eu preciso desenvolver no aluno competências e habilidades. E aí, isto depende de como eu avalio o desempenho do aluno, que no meu modo de entender é uma via de mão dupla, porque eu vou avaliar ao mesmo tempo o aluno e a minha atuação enquanto professor, tá? E isso tenho que ter critérios, e esses critérios são algo que eu estabeleço
no plano da disciplina, no momento que eu vou preparar e que eu vou discutir com os meus alunos. Há várias formas de avaliação. Antigamente tínhamos a oportunidade das provas orais, e hoje o que eu vou me ater nessa apresentação é sobre provas objetivas. Eu vou rapidamente tratar de discursivas, já que o ENAD tem disciplinas que são abordadas de forma de questões discursivas, principalmente aquelas que fazem parte do contexto do aluno. Então, primeiro, o Exame Nacional de Desempenho do Estudante é obrigatório e é curricular. Obrigatório porque ele vai constar no histórico escolar do aluno, e esse aluno que não participar vai se sentir irregular perante o ENAD e terá sustada a expedição do diploma. Portanto, ele é importante na vida deste aluno porque vai estar estampado no histórico dele. Mais uma das nossas responsabilidades enquanto professores, tá? E o ENAD faz parte do Sistema Nacional de Avaliação e, por isso, a minha preocupação constante. O objetivo é aferir o rendimento do aluno dentro dos conteúdos programáticos nas suas habilidades e competências. E aqui estamos. O que seria uma competência? É a qualidade de resolver um problema, mesmo que eu não tenha visto esse problema anteriormente. Ele exige aptidão, competência, que é algo que se torna, para nós, nas engenharias, é algo que se fala em eficácia e competência. Eficácia é aquilo que eu preciso resolver de uma forma completa e, se possível, com o menor tempo dispendido. Então, estabelecer relações entre objetos em situações para os quais eu não fui treinado, com fenômenos e pessoas. Por que eu faço questão de dizer em situações onde eu não fui treinado? Porque isso tem a ver com o mercado de trabalho, porque não dá para programar tudo. Algumas coisas fatalmente não serão visíveis, ou não posso antevê-las. E eu preciso desenvolver no aluno essa capacidade de resolver em situações inusitadas. E habilidade, tá? Domínio de um conhecimento para realizar tarefas relativas a isso. Mas se propõe a relacionar essas informações e analisar através de situações problema, tá? Onde eu possa sintetizar, correlacionar e manipular essas informações. Isso, para mim, é uma habilidade que eu posso desenvolver na prática didática semanal com o meu aluno. Por que é interessante? Porque o ENAD me permite um conceito de 1 a 5, da mesma forma que o meu curso é avaliado no MEC. Mas eu não recebo trienalmente a visita do MEC, mas trienalmente, pelo menos em tese, eu tenho a realização do ENAD. Portanto, eu tenho uma forma de subir a classificação do meu curso no ENAD, e isso se reflete na avaliação de curso do MEC e no histórico do aluno.
Tudo bem até aqui? Bom, se aplica a concluintes participantes que tenham alcançado até 80% do curso em julho do ano da realização do ENAD, que é para os formandos e tecnólogos da mesma forma, com 75% do curso. O que é a proposta do ENAD? O ENAD pretende que o aluno seja avaliado primeiro por ler e interpretar textos. E eu acho que é uma das peças-chave. Os nossos alunos têm que ter o costume de ler e interpretar textos. Esse é, talvez, um dos grandes desafios nossos enquanto professores. Os alunos preferem ser visuais e não querem ser leitores. E então, quando a gente pede que eles leiam textos longos, eles são refratários. Mas isso é o que vai acontecer, vai precisar. E na vida também, não dá para dizer, não é só a questão do mundo acadêmico. No mundo profissional eu preciso ler. Eu preciso ler o manual de um carro, preciso ler o manual de uma máquina. E isso vai me dar a possibilidade de ser analítico e crítico às informações que eu recebo. E eu vou ser capaz de concluir, tá, de uma forma analítica e crítica, ou por indução ou por dedução. Tá? Em metodologia científica, a gente inculca isso no aluno, como uma necessidade da pesquisa. Portanto, análise crítica. Estabelecer relações, comparações e contrastes em diversas situações. E eu, quando estabeleço relações, isso me permite detectar se dentre essas relações eu lido com informações contraditórias. E isto vai me dar a possibilidade de que as minhas escolhas sejam valorizadas a ponto de já prever consequências. Por fim, eu me torno uma pessoa crítica e analítica em relação à realidade, a ponto de que eu tenha argumentações coerentes. E depois eu vou disponibilizar este material, porque qualquer um de nós tem acesso às provas e os gabaritos de todos os ENADs realizados. Podemos usar as questões passadas para colocar elas dentro das provas que fazemos com os nossos alunos. Tá? Quem quiser pode, este link que eu tenho aqui, que eu vou disponibilizar depois, permite que você pegue a prova daquele período, daquela disciplina que você dá, retire uma questão e deixe claro para o aluno. Isso é uma das coisas que eu acho que é muito boa. Olha, este é um modelo de prova ENAD que usa algumas questões do ENAD, que você fatalmente vai se encontrar com ela. Tá? A prova se dá em questões de múltipla escolha e discursivas, de forma que eu tenha questões difíceis, médias e fáceis. Eu vou avaliar especificamente a formação deste aluno em 75% das questões e 25% em contexto geral. Aquilo que se espera que o aluno
tenha noção do mundo que o cerca. Senão, ele não será crítico e analítico do mundo e não terá uma participação efetiva. Isto nos remete a uma classificação de questões que é deste senhor Benjamin Bloom, que foi feito na década de 1950. Ele era um professor na área da psicologia e a preocupação dele eram os níveis de cognição para a aprendizagem. E ele separou em 6 classificações: conhecimento, aplicação, compreensão, análise e avaliação. Elas estão em um crescendo, sendo que conhecimento é o nível mais raso e avaliação é o mais alto dos níveis de cognição. Portanto, apreensão de saberes é em conhecimento e compreensão. Julgamento é análise e aplicação. O poder de síntese e de avaliação é o topo, é aquele nível mais alto. Então, julgar critérios, padrões qualitativos é uma avaliação. A síntese é combinar elementos e o poder de identificar e sintetizar. A análise é dividir em partes, dialeticamente, já que eu tenho a inter-relação entre eles. Não consigo separar um do outro. E a aplicação é sobre um conhecimento, tá, do aluno, onde eu possa induzi-lo a usar métodos e conteúdos de situações concretas. A compreensão é a conexão entre o novo e o já adquirido, e o conhecimento é memorização de dados e conteúdos. Como eu disse, este é o nível mais baixo que a gente imagina seja uma avaliação rasa. Não aprofunde a questão em termos daquilo que ele poderia desenvolver depois em termos de mercado de trabalho, entre aquilo que ele vai desenvolver de competências. Então, vamos lá. Se eu fosse colocar as questões que eu fosse trabalhar conhecimento, eu usaria estes verbos: listar, rotular, nomear, dizer, definir, talvez reconhecer. Aonde eu peça para ele para recognizar, rememorar, evocar memórias que ele já tenha. Habilidade de lembrar informações e conteúdos, como datas, relatos, estas coisas que eu tenho basicamente enumeradas para uma sequência, pode até ser cronológica. Este aqui é um exemplo, tá? Gastos de uma obra. E eu apresento uma tabela. Eu estou dando esse exemplo porque ele vai se repetir aqui em diversas abordagens. Tabelas que eu apresento, um texto base e uma forma de que eu diga como ele vai lidar com isso. Então, eu peço que ele memorize estes saberes e que ele elabore a partir deles valores e etapas, tá? Se eu for trabalhar compreensão,
eu usaria verbos como explicar, descrever, ilustrar, decodificar, resolver, definir, traduzir. Ou seja, o estudante deve ser capaz de usar uma informação e ampliá-la, reduzi-la, representá-la de outra forma. Ou seja, eu passo para ele diagramas e peço que ele reelabore as informações. Ou seja, ele vai trabalhar sobre a compreensão de uma mensagem já pronta, tá? Epa, que deu alguma coisa errada. Estamos ouvindo. Não, é que o exercício que eu coloquei repetiu o exercício de conhecimento. Peço desculpas. Mas espera, temos mais exercícios e vários modelos à frente. Eu vou preencher essa lacuna, tá? Me desculpem. Na taxonomia de Bloom, aplicação também é com a questão de resumir, descrever, construir, converter, decodificar, redefinir em uma situação onde a aplicação é sobre um problema novo para este aluno, para que ele use métodos já aprendidos, mas aplique sobre situações que ele ainda não lidou. Portanto, eu vou trazer, como é o caso, de novo a mesma tabela, controlar gastos e administrar uma obra, uma tabela de percentual de custo de cada etapa. O auxílio desse tipo de ferramenta pode ajudar na criação de um plano de controle. Considerando os dados apresentados na tabela ao lado e o custo total, assinale a alternativa que apresenta os limites referentes ao custo da etapa revestimento e acabamento. Portanto, eu estou pedindo para que ele reelabore sobre esta tabela, onde eu tenho porcentagens, eu tenho um total, ele vai replicar informações e vai responder esta questão. Tá? Seguindo em frente, análise. Portanto, os verbos seriam analisar, comparar, separar, classificar, distinguir, relacionar, tá? Através de hierarquias de ideias, identificando aspectos de uma proposição e verificando a validade, e aqui sim, se eu tenho contradições, tá? Ele pede que eu tenha um desdobramento das partes e eu tenha a inter-relação organizando cada uma delas. E aqui temos o exercício. A mesma tabela, e aqui o enunciado já é outro. Considerando os dados apresentados na tabela, analise em quais etapas desta obra apresenta maiores e menores custos, respectivamente. Pintura e esquadrias, ou seja, eu vou reelaborar as etapas, eu vou juntar estas informações e conferir se elas estão dentro destas alternativas. Tá? Síntese. Ou seja, eu vou criar e planejar
sobre hipóteses. Eu vou desenvolver ideias. Eu vou ser capaz de conceber através de categorias e construções mentais. A síntese me permite combinar elementos de forma que eu elabore um todo, como eu disse lá atrás, dialeticamente. Tá? É uma forma de hierarquizar ideias de forma que eu consiga explicá-las e que eu possa identificar cada um dos aspectos. Senão, não é uma síntese. Então, de novo, a mesma tabela, só que muda novamente o enunciado. Considerando os dados apresentados na tabela e a necessidade de propor a execução das tarefas indispensáveis para se chegar até a fase do telhado, que é a cobertura, assinale a alternativa que propõe uma nova sequência de tarefas que atendam ao objetivo. Ou seja, eu estou dando, neste caso, ao aluno uma orientação e ele vai reelaborar, a partir delas, essas informações e reaplicá-las em sequência. Estou correndo muito ou estamos bem? Está bom. Obrigado pelo devolutivo. Por fim, avaliação. Julgar, criticar, e eu acho que o melhor verbo aqui é justificar. Eu vou colocar esse verbo mais à frente em alguns modelos de questões, porque justificar, no meu modo de ver, é um dos graus mais elevados de capacidade, de competência desenvolvida. Essa seria a visão crítica ideal. Então, ele vai julgar ideias, materiais, trabalhos para ter um propósito correto. Ou seja, a partir das informações que nós passamos ao nosso aluno, ele vai poder elaborar um conceito de forma que justifique através de cada uma das etapas desenvolvidas. Tá? Vamos ao exercício. Novamente, a mesma tabela, o mesmo texto base, e aqui muda o enunciado. Considerando que prazo de entrega e custo são restrições e que essa etapa é prevista para ser executada em 18 dias, avalie qual a melhor alternativa a ser adotada, levando em considerações as restrições do projeto. Como eu falei, o verbo avalie é essencial para que o aluno entenda que ele vai colocar pesos, e isto significa criar uma justificativa dentro de um mapa mental. Tá? Agora, tudo isto é uma forma de classificar atitudes avaliativas. Como eu disse, eu vou dar uma rápida pincelada sobre questões discursivas, já que o ENAD tem questões discursivas. E em algum momento vamos precisar trabalhar sobre esse tipo de questões ao longo desse treinamento. Vamos lá. Primeiro,
elas exigem que o aluno tenha um raciocínio mais alto, portanto, mais elevado na categoria de Bloom, análise, síntese e avaliação. Eu sei, como todos vocês, como professor, essas são questões que demandam mais tempo para a correção. E o principal, que demandem um tempo sem que a gente se irrite com a possível parcialidade, com letras, com erros ortográficos, com equívocos de colocação, mas que a gente consiga entender até onde é que este aluno desenvolveu síntese e análise. Então, essas questões vão avaliar, óbvio, conhecimento, lógica, que ele vai ter que apresentar uma lógica mental na sua discursão, a organização e a clareza de expressão, e principalmente para aqueles alunos mais perspicazes, soluções criativas, que apresentem a preferência de uma ou duas formas de resolver que talvez nós, como professores, não tenhamos colocados. E esta aqui é uma questão retirada da própria prova do ENAD. Tá? O que acontece? Eu tenho um grande enunciado com um texto base, tá? Onde eu descrevo uma questão e eu peço aqui, nas informações, faça duas operações. Uma, descreva uma intervenção a ser adotada fundamentando em uma abordagem psicológica. E isto vale 7 pontos. Cite 2 cuidados éticos na condução do caso. Ou seja, quando eu peço cite, eu estou colocando para ele conhecimento. E quando eu peço uma descrição, eu estou pedindo que ele faça uma análise através das suas competências. E eu também posso ter outra forma de avaliação discursiva, aonde eu coloco texto base, tá? E eu peço que ele faça comparação entre estas duas formas de abordagem de um problema. E eu peço valorização da diversidade cultural e proposta de mudança que envolva diferentes áreas. Sempre eu vou deixar claro para o aluno de que ele tem valores diferentes, de forma que ele tenha um norte sobre qual é a parte principal a ser abordada e que ele possa, a partir daí, entender que o eixo de raciocínio dele é este, onde eu tenho uma maior valoração da resposta, e a outra que é complementar. Agora, o principal foco desta abordagem de hoje é sobre questões objetivas. Primeiro, elas permitem um julgamento imparcial. Tenha uma resposta rápida na correção, a ponto de que eu tenha um feedback imediato ao aluno e eu possa abordar longas faixas de conteúdo desenvolvidas em sala de aula, tá? E eu vou
poder, através de questões objetivas, avaliar, além de conhecimentos, causa e efeito, os porquês. Isso é algo que envolve, talvez, um dos níveis mais altos da taxonomia. Opiniões, conhecimento de fatos específicos e comportamentos através de falso e verdadeiro, através de conhecimentos de múltipla escolha ou conhecimento e habilidades intelectuais relacionando as análises. Eu vou abordar aqui 8 tipos de questões objetivas. A múltipla escolha simples, a múltipla escolha complexa, a afirmação incompleta, a lacuna, associação entre colunas, verdadeiro ou falso, seriação e, talvez, a mais complexa, que é a asserção-razão. A estrutura é quase que sempre a mesma. Nós vamos apresentar um texto base. Este texto base é motivo sempre de ampla leitura do aluno. Ampla leitura por quê? Porque vai exigir que ele leia e faça uma interpretação. Portanto, esse texto base pode ser tanto um texto extraído de uma notícia, um artigo científico, ou possa ainda ter gráficos, esquemas ou até experiências relatadas. A partir dele, eu tenho um enunciado que eu vou deixar claro para ele qual é a tarefa que ele vai realizar e que seja coerente com o texto base. Não pode haver dissociação. E eu vou cobrar do aluno uma demonstração de que ele é capaz de lidar com estes conhecimentos e articulá-los. E aí eu coloco logo em seguida, é muito importante, não podemos empregar considerações negativas, exceto falso, incorreto, não é errado. Isso é algo que induz o aluno a erro. E, portanto, a gente tem que evitar esse tipo de colocação. O ENAD usa sempre 5 alternativas. Não, em nenhum momento o ENAD coloca todas as acima, nenhuma das anteriores. E a estrutura, delas deve ser bem semelhante. Cada alternativa, se possível, do mesmo tamanho, até com situações semelhantes. Eu, pessoalmente, gosto de usar estruturas rígidas para que o aluno saiba que isto vai ser repetido em várias questões. Eu evito colocar pouco ou nenhum, porque isso são questões que eu vou valorizando, que é algo que pode ser indutivo ao aluno. Qualquer, apenas, somente, eu não coloco isso e não recomendo. Da mesma forma como eu não gosto de colocar negativas. Tá? Citação direta, tá? É algo muito interessante. Problematização, contextualização, enunciado e alternativa. Tudo isto aparece em uma questão no modelo ENAD bem elaborada. Vamos a ela aqui.
Olha, aqui é uma questão de ENAD usada no curso de gastronomia, tá? E aqui tem uma citação textual direta de uma carta que relaciona esta questão que vai ser abordada. Logo depois da citação direta, eu contextualizo. Olha, isto foi em 2010. Chegamos agora, 5 anos depois, tá? E houve alguma mudança. Depois de tudo o que o aluno leu, vem finalmente o enunciado, tá? Desta forma, um restaurante que tenha como proposta associar uma boa gastronomia à tendência de sustentabilidade deve apresentar cardápios que trabalhem como? E aqui eu coloco as 5 questões, as 5 alternativas, aonde está claro para nós de que há uma ênfase muito grande na leitura e na interpretação, tá? Esta é uma questão muito bem trabalhada, aonde aqui é escolha única. Eu não tenho que fazer nada além de ler e identificar a alternativa correta e indicá-la. Tudo bem até aqui? Tudo bem, professor? Tudo bem. Nenhuma dúvida? Por enquanto, não. Que bom. Ótimo. Sigo em frente. Tudo bem também, tudo ótimo. Tá, obrigado. E aqui, múltipla escolha de enumeração. As alternativas aqui, tá, deverão ser ordenadas em grupos de assertivas. Eu vou continuar com uma citação direta, uma problematização, um enunciado e, por fim, eu vou colocar grupos de assertivas que ele vai identificar. Então, eu tenho uma citação direta, tá? Extraído de um livro do Câmara Cascudo, tá? E aí eu coloco uma contextualização. Olha, comida indígena, os modelos do século XVI, o que eram, tá? E aí vem o enunciado. É correto apenas o que se afirma em ou seja, assertiva 1, 2 e 3, 1 e 2 e 4, tá? Este, tá, é o tipo de questão que o aluno tem que valorizar e entender a correlação entre estas assertivas. E o professor, quando elabora esta questão, tem que imaginar que o aluno vai fazer as associações a partir dessa contextualização. Dá para ver de que o aluno, sempre nestes modelos aqui extraídos do próprio ENAD, ele vai precisar ler. Portanto, leitura e interpretação de texto aparecem. Eu parto do seguinte princípio: se o aluno não leu o texto aqui do Câmara Cascudo, que não é o caso, tá? Se ele não leu durante todas as aulas anteriores, ele vai ser obrigado a lê-lo agora na prova. E
aqueles que puderam e tiveram a oportunidade de ler antes, com certeza saberão lidar com a informação da contextualização e do enunciado de forma mais rápida. Tá? As questões de falso ou verdadeiro seguem o mesmo modelo, o ENAD usa sempre a mesma coisa: citação direta, problematização ou contextualização, o enunciado, tá? Onde o aluno tem que executar um raciocínio sobre uma série de objetos mentais. E aqui as alternativas, tá? São raciocínios sobre asserções verdadeiras ou falsas. De novo, a mesma estrutura, tá? As afirmações sobre a veracidade estão na sequência de verdadeiro e falso que aparecem nas alternativas. Então, vamos lá. De novo, uma citação direta, contextualização, e o nosso elaborador de questões ainda foi bem preciso da onde ele retirou, quando é que ele retirou isso, tá? A sequência, o que é verdadeiro e falso, e, obviamente, o aluno vai usar o corpo da prova para rabiscar, rascunhar, e é neste momento que eu acho que é melhor trabalhar sobre um gabarito, ou seja, uma folha de respostas, onde o aluno coloque as respostas e até a correção seja até mais rápida, já que vocês podem usar uma máscara sobre o que é o verdadeiro e falso dentro do quadro, e a correção se dá somente sobre o quadro de respostas. Tá? Ordenação e seriação. O aluno tem a necessidade de entender a sequência daquilo que lhe é proposto. Ou seja, novamente, a mesma fórmula: uma citação direta, uma contextualização, o enunciado, e esta é uma das questões que eu posso dizer que eu posso dar como simples, fácil, daquelas que o aluno identifica rapidamente, tá? Isto aqui exige do aluno uma organização lógica e um sequenciamento. Portanto, aqui o aluno não vai ter grandes problemas. No meu modo de ver, esta é talvez uma das melhores formas de avaliação. Asserção, razão. Por quê? Porque esta é uma questão que pede que ele entenda causa e efeito e que ele possa entender as justificativas. E a partir disto, ele vai ter uma capacidade analítica e sintética que vai nos dar a verdadeira noção de quanto é que ele lidou com os conceitos colocados em sala de aula, tá? Como é que ela trabalha? Eu tenho duas preposições, que são as asserções, que são ligadas pela palavra porque, sendo que a segunda é a causa, a razão da primeira. Cada uma das alternativas vai ter afirmações ou não da veracidade dessas proposições. E ele, tá, vai
lidar com um raciocínio, no meu modo de ver, bem mais complexo. Vamos lá. De novo, uma citação direta, aonde eu tenho já uma contextualização, considerando que o Peru exerce grande influência na formação culinária, avalie as seguintes asserções. Com sua gastronomia de terra e mar, o Peru dispõe de cardápios. No que se refere ao cardápio do mar, existem algumas variedades de peixes, frutos do mar e o ceviche. Porque parte das influências culinárias peruanas é baseada em ingredientes dos nativos pré-colombianos, elementos emprestados dos espanhóis, ainda com influência asiática no preparo de frutos do mar. E aqui é que é interessante. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. Elas são verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa da 1. A asserção 1 é verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. A asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma verdadeira, ou ambas são falsas. E aqui eu dou um outro exemplo, tá? A avaliação ganhou um espaço amplo, tá? Isto porque, no quesito, o processo de avaliação é uma aprendizagem das escolas, predomina a utilização da avaliação diagnóstica. Respeito a essas asserções, assinale a opção correta. E podemos ver que repete a mesma sequência das alternativas, aonde eu peço que o aluno justifique se compreendeu ou não o texto base, a contextualização e as relações que se estabelecem a partir daí. Considero este modelo de questão das que me permitem uma avaliação de quanto eu fui profundamente compreendido ou não, e de que o aluno teve um raciocínio na mesma direção que eu tinha proposto. Um dos mais fáceis é a lacuna, porque segue uma sequência lógica. A única coisa que pedimos é que o aluno teste se cada uma das frases se encaixa dentro desse contexto proposto a ele. Esta talvez seja uma das questões mais simples da gente formular e que exige apenas o sequenciamento de lógica do aluno. Tá? Associação de colunas é algo que talvez demande mais do professor a organização das ideias através do aluno. De novo, temos um texto base, de novo, temos uma enunciação aonde associe, que é algo daquilo que a gente tinha colocado na taxonomia de Bloom, e aonde ele vai colocar a sequência aqui, saber disciplinar, saber da experiência, saberes da formação, saber curricular, e como é que eles se associam com essas asserções. Novamente, é uma daquelas que exige combinações.
que talvez seja, no meu modo de entender, uma das questões intermediárias. O modelo é praticamente autorresolvido. Portanto, a mais simples é esta, que é a de múltipla escolha incompleta, tá? Eu desenvolvo aqui uma contextualização gráfica e eu peço que o aluno faça uma interpretação sobre ela e que vai ser concluída dentro daquilo que eu coloquei como as alternativas. Tá? Por fim, a título de síntese, a avaliação, como eu disse, é uma avaliação em dois sentidos. Avaliamos o aluno e a nossa capacidade de passar esses conceitos de forma que o aluno possa elaborá-los mentalmente. Os erros devem ser assinalados para ambos os lados do espelho, o aluno e o professor. E aqui eu faço uma recomendação. A devolutiva tem que ser dada de forma rápida e que permita ao aluno recuperar e reorientar seu aprendizado, para que ele não perca tempo. Se passar muito tempo, esse erro vai se acumulando e vai sendo embotado por outros conceitos e permitimos que aí não haja uma sequência lógica, um encadeamento, e que isso é talvez uma maior incidência de insucessos nossos enquanto professores e do aluno enquanto objetivo nosso. Tá? Essa foi a bibliografia que eu acabei consultando. O Henrique acabou saindo da apresentação e acabou já saindo. Logo, logo ele está retornando aqui para a sala. O que eu acho importante, pessoal, é o seguinte, né? A gente pensar o ENAD, né? Você pode falar, não gosto do ENAD, gosto do ENAD, né? Mas o ENAD é uma métrica, né? É uma métrica que existe, que está aí para a sociedade, né? Que o aluno, na hora que vai fazer a escolha de um curso, ele vê qual é a nota do ENAD daquele curso, isso está na mídia, né? O Henrique voltou aqui. Henrique, você está sem som, Henrique. O que eu estava falando aqui para eles é que, peço desculpa, que o ENAD, né, Henrique, você pode gostar ou não gostar, mas ele é uma métrica, ele está na sociedade, o aluno escolhe o curso pelo ENAD, o curso é avaliado pelo ENAD, então se ele não tiver um bom ENAD, o curso ele pode ser barrado de oferecer novas vagas, né? Ele sofre supervisão do MEC. Então, o que a gente entende
é que o ENAD não é o trabalho com o último anista. Não? O ENAD é um processo, né? Ele começa desde o primeiro ano, desde o primeiro semestre do curso até o último semestre, né? Então, o que acontece? E nesse sentido, a gente chamou aqui o professor Henrique para dar essa oficina, né? Onde ele pôde apresentar aí diversos modelos de questões que podem ser trabalhadas com os alunos. E às vezes o professor fala, mas aonde eu vou? Eu vou ter que ficar inventando questão? Veja, você já tem hoje um banco de dados de provas do ENAD, que estão disponíveis aí no site do INEP, né? Enorme. Você pode retirar questões de próprios ENADs anteriores para oferecer para os seus alunos. E discutir essas questões também em sala de aula, né? Para que o aluno ele vá se familiarizando com o estilo de questão, né, com a forma de trabalho, e que a gente consiga fazer com que esse aluno chegue no último ano, né, pensando diferente, com um pensamento crítico, né, tendo mais paciência para ler, para entender, para compreender. Então, nesse sentido, a gente pede a colaboração de todo o corpo docente, né? Lógico, se você pegar, você está acostumando, o aluno sempre foi acostumado, né? Questão simples, decora nos níveis mais baixos da taxonomia de Bloom. Aí, de repente, você chega e fala, não, agora eu vou para o nível mais alto, né? De uma vez, a coisa tem que ser paulatina, né? Então, você vai fazer uma atividade em sala, coloca uma questão ENAD, discute aquela questão, vai fazer uma avaliação, né? Coloca lá 2 pontos da sua avaliação com uma questão ENAD. Né? Se o aluno tiver dificuldade naquilo, não vai ser um fim do mundo, reprovou o aluno por causa daquela questão, mas ele já vai acostumando, já vai se ambientando. Né? Aquilo que o Henrique falou, olha, o feedback rápido, né? Você tem o Moodle, o banco de questões do Moodle permite que você crie as questões e coloque lá o feedback nas questões. Ontem vocês tiveram aí a oficina com o professor Badaró, né, viu lá que dá para colocar o feedback até em função do percentual de notas, né? Conforme a nota que o aluno tirou, ele dá um feedback diferente. Então, isso é fundamental. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês também, como é que algum docente aqui trabalha já em ENAD também, conta um pouquinho essa experiência, como é que vocês trabalham essas questões nas suas disciplinas. Posso falar, Rodrigo? Boa noite. Vai lá, Mário. Mário. Só trazer um pouquinho da experiência aí em relação à ENAD, né? Vamos falar um pouquinho lá da engenharia, né? Teve uma época que isso virou lá um fantasma, né? Nós tínhamos que correr. O ENAD, se você tirava nota menor que 3, o MEC podia vir fazer visita no curso para ver o que estava acontecendo. Nós tínhamos essa preocupação de perder realmente até o oferecimento do curso, né? Se você tivesse lá notas muito baixas, né? Então, quer dizer, é a nossa métrica, né, em relação a isso. Então, agora, uma das coisas que a gente vê que é terrível é você imaginar, por exemplo, que você consiga fazer um treinamento para ENAD ou que você consiga fazer um cursinho de ENAD antes da prova. Não existe. Você não consegue chegar com as pessoas e falar assim, olha, gente, falta um mês para o ENAD, vamos fazer um intensivo. Não tem intensivo, né? Então, como você mesmo disse, como a gente falou que isso realmente é um processo, né? Tem que entender que não há um treino para essa prova. É diferente de você dar um vestibular, né? Que você vai pegar um conteúdo pré-determinado e vai fazer um treinamento em cima disso. Então, é importante que você crie como se fosse uma sistemática, né? Adotar como se fosse uma sistemática de apresentação dos conteúdos, né? Uma outra forma de apresentar o conhecimento, né? De cobrar isso, de verificar a fixação, diferente de um treinamento. Não existe treinamento para nada. Por mais que a gente já tenha feito algumas experiências de falar assim, gente, vamos mostrar como é que é a prova ENAD. Tudo bem, você mostra como é a prova ENAD, mas é diferente do cara ter vivido aquilo, né? Por isso que é importante que isso seja diluído durante o curso. E, para completar, os professores, de um modo geral, vários professores, aí, inclusive eu peguei algumas coisas assim do banco das questões do ENAD, para conseguir inserindo isso nas provas. Então, isso já foi feito desde do primeiro ano, lá desde o começo do curso, sempre houve essa preocupação. Então, lembrando que é um processo e não existe cursinho para nada. Professor Murilo. Posso? O Henrique, depois não, Henrique. Depois o Murilo.
Eu preciso agradecer ao professor Mário pela contribuição, que realmente ele tem razão, mas eu considero que o modelo ENAD é como se fosse uma academia. Se você vai gordinho fazer uma maratona, você não vai conseguir andar 500 metros. Agora, se eu coloco o nosso aluno desde o primeiro semestre frente a este modelo, eu vou colocando ele na esteira lentamente para ir aumentando a velocidade, para que ele vá pegando ladeira, para que ele chegue lá na frente numa prova do ENAD com uma barriguinha de tanquinho, com uma musculatura preparada, ou seja, não dá para improvisar. Agora, o que a gente pode é chegar no momento, antes do ENAD, reviver alguns conceitos anteriores, para que ele lembre de conceitos, mas não que ele se prepare no modelo ENAD em 3 meses. Isso não dá certo. Era isso. Nós lá na FAENG fizemos uma experiência bem interessante com essa temática, né? Um certo certame da do ENAD, foi assim, próximo de alguma coisa, os alunos avacalharam, a nota foi baixíssima, né? Chegaram lá com um nível etílico mais elevado, né? Enfim. E aí a gente fez uma estratégia que foi a seguinte, né? A partir daí, toda P3, ou seja, a prova que seria em setembro, ainda pensando no curso anual, né? Toda P3, a prova inteira de todas as matérias da P3, todas, que tem dos alunos que estavam cursando, era formato ENAD. Todas. Isso para os alunos do segundo, do terceiro, do quarto e quinto ano. Né? Ou seja, os alunos que fariam o ENAD, naquela oportunidade, eram os alunos que estavam no quarto ano. Ou seja, quando eles chegaram no quinto e depois foram fazer o ENAD, já tinham feito já pelo menos 2 P3 já, com esse modelo, né? E até da parte do corpo docente, ajudou um pouco, porque a gente pôde até adaptar até a forma mesmo de ajustar a educação para aquele tipo de avaliação, né? E aí a prova era a prova tanto utilizando questões do banco das questões do ENAD, né, dos anos que tinham, mas para algumas disciplinas que não tinham, né, o professor fazia as questões lá, era a mesma quantidade, tudo, num dia especial, foi uma experiência muito interessante e corrobora com o que o professor acabou de ponderar, ou seja, não foi algo assim pontual para resolver um problema, foi algo que foi sistêmico, né? A gente foi colocando para o aluno essa oportunidade de vivenciar esse tipo de avaliação diferenciada, e tanto é que, com face a isso, a nossa nota passou para 4, né? Não porque a gente treinou o aluno para fazer prova ENAD, porque ele compreendeu que ele pode ser avaliado daquela forma também, né? Foi por isso. Essa foi a nossa experiência. O Liminha quer falar também, Liminha? Rodrigo, eu gostaria só de dar uma... Tudo bem? Boa noite a todos. Professor Henrique, parabéns pela palestra, parabéns pelas colocações, realmente foram muito proveitosas. Eu gostaria só de lembrar o seguinte, na disciplina que eu leciono, eu tenho me utilizado muito das questões do ENAD, né? Elaborar algumas a gente pega do próprio contexto. Eu tenho me utilizado desde quando nós tínhamos o provão, né? O provão. E eu lembro de um determinado provão que aquilo me deixou muito, muito contente pelo seguinte, porque o que nós estávamos estudando, até lembro direitinho, né, é sobre uma questão de uma empresa chamada Sigma, e todo o contexto que nós demos, tudo aquilo que nós estávamos analisando, caiu no provão, né? E os alunos fizeram. E quando eu peguei as questões do provão, para dar uma analisada, para a gente trabalhar com elas depois, então tudo aquilo que nós tínhamos discutido, praticamente estava como conteúdo do provão. E por outro lado, eu vejo o seguinte, que como o professor Henrique comentou, que avalia tanto o aluno
quanto nos avalia também, né? E o retorno para nós é muito grande, porque será que nós estamos atendendo, né, o aluno naquilo que ele deve aprender, reter, né, desenvolver, aprender a analisar e assim por diante? Então, são esses dois lados que a gente pode testar com as respostas que eles nos dão quando eles elaboram, ou seja, quando eles fazem a prova. Então, eu continuo fazendo as minhas provas com o modelo ENAD, né, e eu acho fantástico. Isso não é, como o professor falou agora há pouco, né? A gente fazer, o Mário comentou, a gente fazer cursinho para o ENAD. Né? Cursinho do ENAD, isso não existe. Né? É até curioso que, fazendo parte do ENAGRADE, numa das reuniões que nós tivemos, justamente foi a crítica de que algumas faculdades estavam fazendo falcatruas, né? Justamente treinando aquele grupo de alunos e mandando só aquele grupo de alunos para determinado para fazer as provas. Graças a Deus que não é o nosso caso. O nosso caso é sempre levar o aluno a entender e colocar esse aluno no mercado de trabalho naquilo que o mercado requer que ele seja tendo competência. Obrigado pela palavra, Rodrigo. Obrigado, Liminha. Pessoal, eu coloquei aqui 2 links aqui no chat. O primeiro link, ele leva aos gabaritos de ENADs anteriores, onde os docentes podem consultar lá, em função do curso, ver as edições do ENAD e pegar lá a prova, o gabarito, né, ver como aplicar essas questões nas suas respectivas disciplinas. E o segundo link é o relatório dos cursos com o desempenho. Porque aí ele vai apresentar questão a questão como foi o desempenho dos alunos, dos nossos alunos. E aí você pode ver como é que a sua disciplina está trabalhando aquele conceito, como é que os alunos estão indo lá no ENAD. Né? Porque às vezes você fala, não, mas eu estou passando, eu estou dando conteúdo, né? Mas a forma como o professor Henrique mostrou aí para a gente, nas diversas questões, né? A forma de trabalho é outra, no sentido da abordagem da questão. Né? Não é uma questão simplesmente que você vai lá, ó, soma aqui, multiplica aqui, aplica-se essa equação. Não é. É uma questão que tem um contexto, que envolve uma análise, que envolve um pensamento mais crítico desse aluno. Então, acho que é muito importante os docentes constarem tanto o primeiro link, para ver exemplos, quanto o segundo, para ver como é que a sua disciplina, como é que os alunos, né, na questão que envolve o conteúdo da sua disciplina, qual o desempenho desses alunos? Mais alguém gostaria de comentar, pessoal, com relação ao que aplica aí ENAD, questões tipo ENAD, compartilhar alguma experiência? O professor Jefferson falou aqui do simulado. Jefferson, quer comentar aqui com o pessoal? Eu gostaria de fazer mais um último comentário depois de todos. Né? Então, pessoal, boa noite, pessoal, tudo bem? É o seguinte, gostaria só de comentar que em 2019 foi feito o simulado do ENAD, né, no Moodle, né? A gente incluiu as questões no Moodle de forma aleatória e levamos, né, claro que nesse ano aqui teria que talvez pensar num outro formato, mas levamos para os laboratórios, né, todas as turmas de engenharia, né? E o importante é que os alunos de quinto ano, muitos alunos de quinto ano, eles não tinham conhecimento em 2019, isso, né, no ano passado, de como que era a prova do ENAD. Pode falar. E aí depois inclusive a gente acompanhou, né, os alunos. Acho que agora estão. Acho que foi na Anhanguera, né, para a realização da prova do ENAD, né, e o pessoal agradeceu o simulado porque facilitou muito a resolução da prova, que aí sim, né, foi a prova oficial lá do ENAD, né, então a gente foi aguardando até o final da prova, né, a professora Andréa também estava presente, né, e aí, de fato, eu acho que é muito importante, né, ter esse hábito, não só de inserir as questões do ENAD nas provas das disciplinas, mas também promover o simulado do ENAD todos os anos, né, ou talvez aí todos os semestres, dependendo do calendário acadêmico, para o aluno ter o hábito, né, de como que ele se comporta diante da prova do ENAD. Acho que é muito positivo isso aí.
Então, veja aí, pessoal, nós temos aí, né, relatos, então, de experiências exitosas na disciplina, entre disciplinas, né, que foi o caso ali que o Murilo comentou, né, as diversas disciplinas pegaram, ó, vamos definir todo mundo nessa prova, né, vai colocar uma questãozinha, Nath. E o relato de todos aqui também do Jefferson, né, dos simulados que eles fizeram, e da presença dos professores no dia da prova, porque o aluno ele se sente também acolhido. Né, no dia da avaliação do ENAD, né, o professor dá uma passada lá no começo da prova, não precisa esperar tudo, quem espera tudo é o coordenador, geralmente, que fica lá até o final, né? Mas o professor lá no começo, ele fala, ô mestre, ó, vou lá, vou aplicar. Né? A gente tem feito o kit boas-vindas para o aluno, né? Onde a gente dá lá um kitzinho com suco, com uma canetinha, com uma água, né? Para quê? Para que ele possa ir para a prova e essa presença é muito importante. Né? Cada vez mais se fala na educação, a educação não é só o texto ali frio, né? Mas esse contato humano é fundamental no apoio, né? E no encorajamento desse nosso aluno. Né? O Salai, pois não, Salai? Muito bem. Eu gostaria de comentar que toda a apresentação do professor Henrique também demonstra, de certa forma, que não é um processo fácil, como todos sabemos, não é um processo nem um pouco fácil. Né? Então, é importante que também os NDEs de cada curso se mobilizem em direção a esta linha de raciocínio, porque não tão importante, melhor, mais importante do que o ENAD na verdade, os NDEs se articularem para, de fato, cobrar dos seus alunos, durante as provas, esse tipo de conhecimento. Porque quando você cobra esse tipo de conhecimento, que seja um conhecimento interdisciplinar, permeando os objetivos, o perfil do egresso que se pretende obter, não é? Também você coloca os professores das disciplinas para se conversarem mais, né? Se conversarem mais. É claro que nesse período que estamos vivendo hoje, de pandemia, isto está um pouquinho complicado, mas num sistema presencial, a partir de uma definição do NDE, que é o núcleo docente estruturante do curso, se colocar isto como uma premissa importante, não porque o ENAD vai ser no final do ano, não dá para se planejar começando as aulas em fevereiro, e daí, como a Prograde sempre faz, de informar os cursos que vão ser avaliados, não dá para, quando chegar em maio, todo mundo começar a ficar desesperado para querer preparar alguma coisa. Na minha opinião, esse processo de ENAD, ele claro, ele é pontual, mas é importante que todos os NDEs se conversem, ou melhor, que cada NDE coloque isto em pauta para discutir, né, não só a importância do ENAD, mas a importância de articular os conhecimentos das várias disciplinas que estão sendo dadas naquele semestre para um primeiro degrau, que, na minha opinião, seria um degrau de cada curso conseguir, por exemplo, no modelo semestral, fazer na P1, na prova 1 do bimestre, fazer uma prova que já seja uma prova articulada, interdisciplinar. Então, no começo, primeira semana de aula, no período de planejamento, se os NDEs já se organizarem, fizerem essa proposta no colegiado, que o NDE ele propõe, não é? Ele propõe no colegiado, tendo o aceite da maioria dos professores do colegiado, já se definem inicialmente quais disciplinas que podem se integrar mais facilmente. Eu trabalhei em outra instituição e nós tomamos essa iniciativa. Primeiro, para não ficar muito difícil, nós pegamos um curso que tinha 10 disciplinas, nós fizemos primeiro provas articuladas com 3 disciplinas. Então, ficaram lá 3 disciplinas se articularam, mais 3, e depois mais 4 disciplinas.
E daí os docentes dessas disciplinas sentaram juntos, pensaram numa prova integrada e aplicaram essa prova integrada. Para nós, na Fundação Santo André, que estamos no modelo semestral, na minha opinião, se os NDEs começarem a articular provas integradas, pelo menos a primeira prova fosse integrada e a segunda, daí seria a prova normal, seria muito interessante, muito importante, porque isso seria um avanço, principalmente para o nosso aluno, que tem aquelas 2 semanas de provas e assim por diante, muitas vezes fica muito preocupado justamente em memorizar, em tentar estudar assuntos que estão muito fragmentados, e a gente colocaria os docentes para justamente se conversarem mais. Nós fizemos isso na outra instituição, totalmente por formato eletrônico, ou seja, não tivemos que ficar fazendo reuniões presenciais, se definiram temas, se definiram textos, se trabalhou eletronicamente, só precisou escolher um professor para ser o redator disso. Então, também fica também essa minha sugestão aos professores aqui para discutirem nos seus NDEs, e também a minha importância seria de a gente já pensar em fazer provas integradas, pelo menos uma de cada semestre, porque isso é perfeitamente possível. E cabe, é claro, ressaltar, isso não é nenhuma ideia minha, isso daí já existe em várias outras instituições há muito tempo, né? Há muito tempo. Quando eu falo da outra instituição que eu trabalhei, isso já faz 10 anos. Então, vejam, há 10 anos que outras instituições já fazem provas integradas para justamente buscar esse avanço na formação do egresso. Era isso. Obrigado. Mário, você queria falar também? Alô, Mário? Alô? Oi. Você queria dar mais uma palavra com o pessoal? Não, só queria fazer um comentário, né, que nessas análises, uma vez sobre as questões do ENAD, né, por isso que a gente acaba estudando, né, vendo o banco de questões lá, e a gente vê o ENAD que acabou de ser aplicado, né, a gente tinha acabado de ser aplicado um ENAD, e nós pegamos as questões justamente para poder ver, né, e no caso da eletrônica, aquelas questões específicas, e as questões estavam todas erradas, o enunciado estava errado, né? Eu falei, bom, pelo menos tudo bem, todo mundo foi avaliado, o Brasil inteiro foi avaliado errado, né? Mas por isso que é importante a gente analisar e encaixar o contexto dentro do curso que você está dando, dentro da sua disciplina, né? Fazer uma adaptação ali. Nós já pegamos, assim, eram umas 4 questões de eletrônica, as 4 estavam com enunciados errados, né? Completamente errados. Eu falei, bom, o Brasil vai ser avaliado com a questão errada, pelo mesmo jeito. Depois nós não vimos nenhum cancelamento disso. Eu vejo que é importante esse comentário aqui do professor Antônio Fernando, ó, né, de que ele já atuou como professor elaborador de questões, né? Então, sempre que o INEP lança esses editais de seleção de professores para elaborar questões, o INEP, inclusive, remunera o professor que vai atuar como elaborador, como revisor de questões. A gente tem divulgado isso, né? Assim que tiver a próxima edição do ENAD, a gente vai divulgar isso. E acho que é uma experiência muito interessante. Eu já participei também como elaborador, como revisor, né? E você aprende, você recebe uma capacitação do INEP, aprende a desenvolver questões, né? Você começa a se repensar enquanto o próprio professor que está elaborando provas, né? Você começa a pensar diferente. Então, acho que é uma oportunidade que pode ser aproveitada por todos nós. Pessoal, eu vou pedir então uma salva de palmas aí para o professor Henrique, uma salva de palmas aí em libras, né, pela brilhante palestra, né? O link do certificado está aí no chat, tá? E agradeço a todos e convido-os aí para a segunda palestra às 21h20. Ok? Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Boa noite. Rodrigo, o link está por aí, não? O link está no chat, Paioca. Valeu. Deixa eu procurar aqui. Já achei. Beleza, obrigado.